Olá, gente, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja com você. E aí, você costuma ter uma conversação que deprime ou que edifica? Você sabe que a gente comunica por diversas maneiras, não é? Pelo nosso comportamento, pelo que nós falamos, também pelo que nós escrevemos. E a própria palavra de Deus acaba mostrando essa coisa do edificar e do deprimir. Veja que interessante, a Ellen Haverland, ela disse que um dia abriu a Bíblia dela ali no Salmo 88, na versão Nova Almeida atualizada. E ali o título, a introdução desse salmo diz assim, ó, eu até vou usar bem aqui o texto para você não perder nada, tá? Diz assim, a oração de um sofredor. Esse é o título do salmo, a oração de um sofredor. E estava escrito assim, Salmo dos filhos de Coré, ou melhor, de Corá, ao mestre de canto. Salmo didático de Emã Ezraíta. Eu quero que você lembre dessa palavra, Ezraíta. Bom, logo que ela leu esse título, essa descrição, ela entendeu que esse salmo começava não de uma forma positiva, né? Está dizendo assim, ó Deus, Deus da minha salvação. Só que rapidamente, nos versos seguintes, o texto se deteriora. Embora Deus seja mencionado, o Salmo fala de fato a respeito de Emã e os problemas que ele tinha. Olha só, diz assim ali no verso 1 a 3, em resumo. Dia e noite clamo diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústia. Um pouco mais adiante, né, o salmista começa a culpar e acusar a Deus e diz assim, ó, afasta de mim os meus conhecidos. Afastaste de mim os meus conhecidos. Isso no verso 8. E no 14, porque rejeita, Senhor, a minha alma? Sobre mim passou a tua ira, os teus terrores acabaram comigo. E o salmo termina em depressão, dizendo assim, os meus conhecidos agora são as trevas. Lógico que a gente pode expressar para Deus o que há no nosso coração, certamente. Mas aqui a gente acaba vendo um estilo, né? Uma visão de alguém que está deprimido e está deprimente nas suas palavras e compartilhando isso. Aí a nossa amiga que estava lendo a Bíblia disse assim, não quero ficar com isso, uma coisa deprimente, que ela queria ler alguma coisa mais encorajadora. Aí ela continuou no Salmo 89. E no Salmo 89 começa assim, cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. E os louvores vão continuando ali, né? Nos 37 versos que se seguem. O escritor fala do amor de Deus que é inesgotável, da fidelidade de Deus, das promessas de Deus, do poder de Deus, da sua glória, da verdade, da retidão, dos atributos, todos os atributos de Deus. E quando chega lá no verso 38 até 48, esse salmista analisa aquilo que ele não entende. E no verso 49 até o 51, ele começa a expressar os seus receios. Aí o salmo finaliza dizendo assim, verso 52, bendito seja o Senhor para sempre, amém e amém. E ela ficou pensando, nossa, que contraste, que diferença do Salmo 88 para o Salmo 89, né? O primeiro foi escrito por Emã, o Ezraíta. O segundo foi escrito por Etã, também Ezraíta. Os dois eram descendentes da mesma família e cada um expressou suas frustrações. Mas as palavras de um foram deprimentes o tempo todo e as do outro foram edificantes. Enquanto ela estava lendo isso, os capítulos novamente, ela percebeu que Emã tinha acabado, assim, sabe, em tudo se concentrando nele mesmo, nas suas emoções. Enquanto Etã levou as suas emoções a Deus e se concentrou em Deus, na verdade de Deus, naquilo que Deus é. Eu não sei, mas você já deve ter ouvido falar muitas vezes que nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos, aquilo que nós pensamos. Então nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude a reconhecer a verdade sobre nós mesmos, os nossos desafios, mas sempre olhando para Ele, para a verdade dEle. Ele vai nos ajudar a ser semelhantes a Ele, vai nos tornar as nossas palavras, nossas expressões, o nosso rosto mais edificante e mais encorajador. Vamos orar, porque isso é um assunto sério. Senhor Deus, talvez eu esteja falando para uma pessoa que sempre tem a natureza de pensar o pior, de clamar, enfim, Senhor Deus, de ter um aspecto depressivo e que
compartilha coisas que são tristes. Nós entendemos que nossas dificuldades podemos colocá-las todas diante de Ti. Mas ao colocá-las diante de Ti, nós precisamos exercer a nossa fé, louvar o Teu nome, reconhecer quem o Senhor é. Nós queremos que o Senhor nos ajude na transformação dos nossos pensamentos, para que nós possamos ser edificados e edificar as pessoas com quem nos relacionamos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ótimo dia! Até amanhã!